Então, mamães, papais, professores, titios, vovós, fiquem atentos a esses sinais. Eu comecei a prestar atenção na minha bebê e achar que alguns comportamentos eles estavam diferentes do que eu já havia visto no meu primeiro filho. E não era comparando, eu via que algumas coisas não estavam acontecendo como esperado. Por exemplo, a bebê balbuciava, falava pedacinhos tentando se comunicar. E é uma linguagem que ela queria ser entendida. Ela tem 2 aninhos, ela fez 2 aninhos ontem, mas muito antes disso eu observei que a Helena ela estava se comportando de um modo intrigante. Por exemplo, ela não quando eu chamo Helena, 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 olha para a mamãe, Helena. Ela não olha por diversas vezes. Eu fiquei com medo e cheguei ao ponto de levar ela no otorrino. E quando eu fui no otorrino, eu fiz todos os tipos de exames e deu tudo normal. Porque eu achei que ela pudesse não estar ouvindo. A primeira coisa que a gente fica atento e pensativo mesmo é achando que a criança não ouve. Mas não é esse o caso. O autista, ele não responde quando ele é chamado, nem sempre. Muitas vezes ela gira e quando ela gira, os olhinhos dela ficam todo virado para um dos sentidos, ou ao esquerdo ou ao direito, como se ela estivesse procurando uma curva. Quando ela termina de girar, ela se joga sem medo de se machucar, sem calcular que poderia se machucar. Isso também chamou minha atenção. Além disso, eu notei que ela não gostava muito de interagir. Ela não reconhecia alguns familiares que ela tem convivência todos os dias. No dia seguinte era como se estivesse começando do zero. Ela baixava a cabeça, ela tampava o rosto, ela ficava muito nervosa no meio de muita gente. Ela brinca sozinha, ela tem alguns brinquedos que ela tem a preferência dela. Ela repete a sequência de brincadeiras, assim, de 3 a 5 vezes. Isso é todos os dias, de forma organizada demais. Isso também chamou minha atenção. E também o fato de não gostar de estar em público. Ela não gosta muito, por exemplo, se eu vou ao shopping um dia de segunda-feira, que é um dia mais calmo, ela se comporta bem melhor do que num dia de domingo, onde tem muito barulho, muitos gritos, muitas risadas. Ela fica extremamente estressada. Ela tem uma crise de choro que você não sabe definir se é uma crise de fome ou de dor. É um grito, é como se fossem gritos, né? E a outra questão também organizar em sequência alguns objetos. Como aqui na minha casa tem uma árvore que tem umas vagenzinhas secas e solta umas sementinhas pretas, uma das primeiras coisas que eu notei foi o fato dela organizar sequencialmente aquelas sementinhas. Quase todos os dias ela tinha que ir no quintal e organizar aquelas sementinhas. Depois ela começou a fazer isso até mesmo no meu joelho. Se ela colocava algumas sementinhas do lado direito, uma atrás da outra, como se fosse uma fileirinha, ela também tinha que fazer isso do lado esquerdo. E alguns momentos com barulho. Por exemplo, o centrifugador ele é bem barulhento. Ela fica apavorada, com muito medo, como se estivesse em perigo. Se eu não pegar ela no colo, ela entra em desespero, ela até bate em algumas partes da casa. Então, eu observei esses pontos e comecei a procurar o pediatra, pedir orientação ao pediatra. E apesar de muitas vezes ser contrariada pelo pai das crianças, que ele achava que eu estava impressionada, que eu podia estar imaginando coisas, porque eu sou professora, e que talvez por ter já convivido com crianças de diversos tipos, de diversas diferenças, eu pudesse estar impressionada. Ainda assim, eu fiquei com a mente focada nesse ponto. Então, meu pediatra mandou procurar um neuropediatra, e foi exatamente o que eu fiz. Eu fui no neuropediatra, relatei tudo o que estava acontecendo de diferente.
Inclusive, quando eu cheguei na neuropediatra, uma das coisas que eu relatei que eu não sabia que tinha relação nenhuma com autismo foi a questão da alimentação. Eu observei que quando o alimento não está centrifugado, ela não consegue engolir, ela cospe, como se tivesse muita areia dentro da garganta ou na boca. E eu comecei a achar estranho, porque já que ela já tem 2 aninhos, eu achei que não era um comportamento comum ela não mastigar. Se eu dou um pedacinho de pão, ela mastiga um pouquinho e cospe. Uma carne do churrasco, ela mastiga e cospe. A carne do hambúrguer de frango, que ela gosta muito, ela mastiga e cospe. E a carne de hambúrguer é muito molinha. Então, esse comportamento, tudo isso, eu relatei para a neuropediatra. E a neuropediatra me pediu uma avaliação. E dentro dessa avaliação, ontem eu recebi o laudo confirmando o que eu já imaginava, que é o fato de que minha bebê tem autismo. Então, eu aconselho, assim, as mães, aos pais, aos professores que lidam, a não focar tanto no nível do autismo, mas o quanto mais cedo você diagnosticar, correr atrás do tratamento. Cada dia que você perde com uma criança autista, você perde um dia de desenvolvimento, porque o autismo envolve o atraso de algumas coisas. O atraso do desenvolvimento da fala, o atraso do desenvolvimento do comportamento, o atraso da interação social. Então, o primeiro passo é procurar ajuda, procurar orientação, procurar ter um diagnóstico e buscar a terapia. A terapia, ela pode ser feita no sistema público ou ela pode ser feita no sistema privado. Porém, não é um tratamento que eu considere, assim, minha opinião pessoal mesmo. Eu não acho um tratamento barato. Mas eu acho que, independente disso, os pais não podem ficar em casa pensando, triste, porque não poderia ser assim. E meu Deus do céu. E não é teve uma frase que a médica falou pra mim, que foi extremamente importante. Falou assim: mãe, agora não é o momento da senhora se preocupar com a senhora. Agora a senhora não precisa se preocupar em como a senhora vai digerir esse assunto, em como a senhora vai achar os porquês, as causas, porque nem mesmo os cientistas estão certos do que causa o autismo. Mas agora é o momento da senhora focalizar e focar todas as suas energias em como você vai tratar da Helena. Então, eu tô dividindo um pouquinho com vocês, eu acho extremamente importante. Eu vou postar outros vídeos do dia a dia da Helena, de como ela se comporta. E eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no meu canal, me ajudar, me dar essa força mesmo, de coração. E por aqui eu vou informando, vou comunicando tudo que eu tiver de novo, eu vou passar para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e curtam aí o meu canal.